Jesus. Amém? Mas eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus. E hoje nós vamos fazer um esforço de terminar 7 horas. 7 horas. Gênesis 6, 14, 16 diz assim: Gênesis 6, 14, 16. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás de 300 côvados, será o comprimento de 50, a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Queridos, aqui é o começo da descrição da arca. Não da arca da aliança, mas da arca de Noé, que todos nós conhecemos. As criancinhas na escola bíblica pintam a arca de Noé. E todos aqui conhecemos a história de Noé. Aquele velhinho, já com mais de 100 anos, quando Deus resolve separar aquele homem para pregar praticamente sozinho, salvou só a sua família. Mas hoje nós queremos falar de um aspecto da arca. Que essa arca, ela tinha uma porta, diga uma porta, diga uma janela. A arca só tinha uma porta e só tinha uma janela. Diga assim para o seu vizinho: meu irmão, nada que está escrito na Bíblia está por acaso. Tudo tem uma razão de ser e algo para nos ensinar. Então hoje nós vamos aprender o porquê dessa porta e o porquê dessa janela na arca. O que essa porta e essa janela tem a ver com a minha vida e tem a ver com a vida de vocês. Primeiro, nós temos que aprender o porquê da porta. A porta, irmãos, nos fala de quê? De acesso. A porta é alguma coisa que nos faz dar acesso. Por exemplo, se não tivesse essa porta aqui, como é que a gente podia ter acesso às salas que estão lá atrás? A gente ia ter que sair por aquela porta, rodar isso aqui tudinho para poder acessar por uma porta lateral que tem aqui. Então a porta, ela nos fala de acesso. E quando a porta está aberta, essa porta nos permite o quê? Nos permite entrar. Por isso é que essa porta não tem nem chave aí, ela vive permanentemente aberta. E eu quero dizer para vocês que em João 10, 9, veja o que Jesus fala a respeito dele mesmo. Em João 10, 9. Eu sou o quê? Eu sou a porta. Então, irmãos, Jesus Cristo, Ele é a minha e a porta de vocês. Jesus é o meu e o seu acesso. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Então a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, estávamos separados de Deus, destituídos da presença de Deus, da glória de Deus, das promessas de Deus, das riquezas de Deus. Nós estávamos longe de Deus e que por meio dele, a porta chamada Jesus, nós agora temos acesso a tudo que Jesus conquistou para nós com a sua morte e a sua ressurreição. Quem entendeu, dá glória a Deus. Mas já aprendemos que Jesus é a porta. Mas nós temos que entender que o mesmo Jesus que disse que era a porta, ele falou um aspecto dessa porta muito importante, que em Mateus 7, 13 e 14, ele diz: entrai pela porta o quê? Larga, põe aí, Mateus 7, 13 e 14, ele diz: entrem pela porta o quê? Larga ou estreita? Pela porta estreita. E ele continua dizendo: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida eterna. Então, o outro aspecto dessa porta é que a porta é estreita. Diga assim para o seu vizinho: meu irmão, a porta está aberta, mas ela é muito estreita. Muito estreita.
Pastor, o que é que significa essa porta que é estreita? É que a porta, Jesus diz que ele é uma porta e que é um caminho. Depois dessa porta que é estreita, tem um caminho também estreito. Quer dizer o seguinte, que para nós entrarmos por essa porta e nós caminharmos por esse caminho que é Jesus, como é estreito, nós temos que, para entrar pela porta, nós temos que ir deixando coisas que na minha vida e na sua vida vão atrapalhar nessa caminhada. Diga assim para o seu vizinho: meu irmão, para você entrar por essa porta e caminhar por esse caminho, você vai ter que deixar alguma bagagem de lado. Não dá para entrar como a gente vem do mundo. Não dá para entrar largo, gordo, não dá para entrar. Existem certas e determinadas coisas que para nós vivermos a nossa vida de relacionamento com Jesus, que é exatamente entrar por essa porta e andar por esse caminho. Porque tem gente que confunde as coisas. Cristianismo é relacionamento com Jesus. Dá um glória a Deus. Cristianismo é brincar de igreja. Cristianismo é andar na presença de Deus e ser perfeito, ser aperfeiçoado. E nesse processo de entrar por essa porta e no processo de andar por esse caminho, a Bíblia diz que a porta é estreita, o caminho é estreito, não é largo. Significa dizer que existem certas e determinadas coisas na minha vida e na sua que nós vamos ter que colocar de lado. Veja o que o escritor de Hebreus diz em Hebreus 12:1. Deixemos todo o peso, algumas traduções diz todo embaraço, e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Dá um glória a Deus. Queridos, esse texto nos fala que nós necessitamos deixar todo o pecado e todo o peso, todo o embaraço que vai nos impedir de nós caminharmos a carreira que nos foi proposta. Pecado é fácil. Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. É fácil a gente entender que nós temos que deixar o pecado. Quem mentia não mente mais. Quem adulterava não adultera mais. Quem rouba não rouba. Quem roubava não rouba mais. Pecado você tem que deixar. Mas o escritor de Hebreus diz que para entrar por essa porta e andar por esse caminho, nós não temos só que deixar o pecado. Nós temos que deixar o peso, o embaraço. E o que é embaraço? Embaraço, irmãos, necessariamente esse peso não é um pecado. Mas são certas e determinadas coisas, certas e determinadas atitudes, certas e determinadas práticas que nos impedem de caminhar, de tirar tempo com Deus e de caminhar nesse relacionamento com Deus. Por exemplo, se você vê muita televisão, e essa televisão que você vê demais rouba o seu tempo de estar com Deus, isso é um peso, isso é um embaraço. Se você passa mais tempo no celular, mais tempo no Facebook, mais tempo no WhatsApp, e não tem tempo para tirar tempo com Deus, inclusive eu quero dizer o seguinte: começamos essa semana o último e definitivo altar de oração e adoração da igreja. Nós temos agora 5 altares que foram levantados. Cada rede levantou um altar. Essa semana eu vou mandar fazer um banner com cada um, com o nome de cada um, o horário que está orando. É 1 hora de oração que você vai tirar. Nós já fizemos uma relação essa semana. Já disse que todo líder aqui, ninguém é obrigado a ser líder aqui. Inclusive eu acho que todo cristão tem a obrigação de orar, porque Jesus diz: orar sem cessar. Tem uma ordem dele, que a gente tem que orar, é 1 hora só. Uma vez Jesus chamou os discípulos para orar, os 3 mais chegados. E neles oraram 1 hora. Jesus disse: vocês não oram, estavam tudo dormindo, roncando. Então Jesus disse: vocês não conseguem orar 1 hora só. Lá no Getsemane, no momento mais difícil que Jesus estava passando. Então nós já começamos. Se você ainda não entrou, procure o seu supervisor de rede, para você dar o seu nome e a hora que você vai estar orando, entrando nesse grande relógio de oração, nesse grande altar, porque a Igreja Plenitude tem que orar
sem cessar, tem que orar 24 horas, dá um glória a Deus por isso. Se nós oramos muito, muito poder, se oramos muito, Deus vai fazer muito por nós, mas se nós não orarmos nada, nada Deus vai poder fazer por nós. E já, nós vamos estar com 5 banners aqui, ou aqui atrás, ou do lado, acho que eu vou estar aqui do lado, ou aqui, onde for, mas nós vamos fazer com o nome das pessoas que já colocaram. Então, se você está mais no Facebook, mais no WhatsApp, está orando, isso aí é um embaraço, é um peso na sua vida. Se você assiste mais futebol na televisão do que ora, isso aí é um embaraço na sua vida. Então, para nós andarmos, entrarmos por essa porta, nós temos que deixar de lado todo o pecado e todo o embaraço, todo o peso que nós temos carregado, que tem atrapalhado o seu relacionamento com Jesus. Amém? Você pode fazer uma oração comigo hoje? Repete assim comigo: Pai, no nome de Jesus, queremos declarar que já temos entrado pela porta, mas queremos pedir ao Espírito Santo, diga bem forte, que nos ajude a abrir mão de todo pecado, de todo peso, de todo embaraço que nos impede de caminhar pelo caminho que o Senhor traçou para nós. Deus tem um plano para você, mas tem que deixar todo o peso e todo o pecado, todo o embaraço e todo o pecado, para poder entrar por essa porta. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês: essa porta que tinha na arca, ela só abria e fechava por fora. Diga para o seu vizinho: a porta, a responsabilidade era de Deus, mas a janela, a responsabilidade era de Noé. Em Gênesis 6, 14 e 16 diz: faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca, e a revestirás de betume por dentro e por fora, desta maneira a farás. O comprimento da arca será de 300 côvados, a sua largura de 50, a altura de 30. Farás na arca uma janela e lhe darás um côvado de altura, e a porta da arca porás ao seu lado. Falarás com andares baixos, segundo e terceiro. E agora nós vamos enfatizar não mais a porta que tinha, mas nós vamos ter um entendimento a respeito dessa janela. Dá um glória a Deus. Porque essa arca não só tinha uma porta, mas tinha uma janela. E como eu já disse, a porta era a responsabilidade de Deus para abrir e fechar, mas a janela era a responsabilidade de Noé. Noé era o responsável de abrir e de fechar essa janela. E o outro dado importante é que essa janela, ela não ficava no primeiro andar, nem no segundo, ela ficava no terceiro. Diga assim: a janela ficava no nível mais alto. Queridos, e Noé, ele usou essa janela para se comunicar com Deus e para discernir se tinha chegado o tempo de pedir a Deus para abrir a porta da arca e para sair da arca. Ele usou aquela janela para discernir o tempo, quando ele soltou um corvo e depois ele soltou uma pomba. Noé, ele necessitava saber se tinha chegado o tempo de pedir ao Senhor para abrir a porta. E nós precisamos entender hoje que durante o tempo que eles ficaram naquela arca, haviam 3 tempos. Um tempo de entrar na arca, um tempo de permanecer na arca e um tempo de sair daquela arca. Dá um glória a Deus por isso. E nos dias que nós vivemos, nós também temos que ter e temos que nos dar o trabalho de manter a nossa janela aberta do nosso relacionamento com Deus, para que nós possamos nos comunicar com Ele e para que a gente possa discernir também a respeito dos tempos da nossa vida que nós estamos vivendo. Dá um glória a Deus por isso. Rapaz, o que tem de crente por aí, ou melhor, de gente que está dentro das igrejas e está perdido. O que tem de gente dentro das igrejas perdida, aqui na Igreja Plenitude não tem não, mas tem gente perdida, sabe por quê, irmãos? Por falta de discernir o tempo. Por falta de um discernimento da palavra. Por falta de discernimento a respeito da vontade de Deus. E essa janela, já já vocês vão entender que essa janela era a responsabilidade de Noé para abri-la
E para abri-la, ele ter um relacionamento com Deus. E para discernir o momento certo de sair, de tomar a decisão mais importante ali, que era sair daquela arca. Mas também, através de uma janela aberta, o que entra aqui no Ceará quando a gente abre uma janela? Vento. Nós estamos numa época de muito vento. Eu e o Maurício, a gente pedala, o vento atrapalha bastante. Porque às vezes o vento é bom e nem tanto. Para quem pedala não é muito legal. Mas aqui, principalmente, eu já fui em muitas casas ali no Vicente Pison. Quem mora aqui no Vicente Pison? Lá no Vicente Pison, quando eu fui, as casas ficam altas. Quando abro a janela de frente para o mar, é um vento gostoso. Sim ou não? Não é verdade? E esse vento que entrava por aquela janela, ele representa o fôlego de Deus. Vento na palavra de Deus é o fôlego de Deus, irmãos. Que é a sua voz, que é a sua palavra, que é a revelação de Deus para a minha vida e para a sua. E sabe o que a Bíblia diz? Muitas pessoas estão errando, porque não recebe a revelação da palavra, o entendimento da palavra. Irmãos, quando o entendimento da palavra vem, ele abre a nossa mente e nós conseguimos entender qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Por isso que para isso nós temos que estar com a janela da nossa vida aberta, para recebermos todo o entendimento e toda a revelação de Deus para a minha vida e para a vida de vocês. O Salmo 33:6 diz assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. A Bíblia está dizendo o seguinte, que pela palavra de Deus tudo foi feito, e vai ser pela palavra de Deus que a sua vida, o seu destino, o seu futuro também será realizado, será feito, será manufaturado. E para isso você precisa abrir essa janela, para receber a revelação, não uma profetada, não uma meninice qualquer. Não estão entendendo? Irmãos, nós não precisamos de um copo d'água milagroso. Você não precisa passar debaixo de uma antena milagrosa. A igreja de Jesus não precisa de uma oraçãozinha poderosa, de um pastorzinho qualquer. O que cada homem e mulher de Deus precisa é relacionamento com Deus, através de ler a Bíblia. É na palavra de Deus, o sopro de Deus. Me dá uma Bíblia de papel aí, que agora eu me animei. Amém? Aqui, ó. Sabe o que a gente precisa comer esse livro? Relacionar com esse livro. Sabe por que muitas vezes as coisas não andam bem com a gente? É porque a gente não relaciona com esse livro em obediência. A Bíblia diz assim que nós não temos que ser ouvintes, a gente tem que ser praticante do que está aqui. Se nós praticarmos o que está aqui, nós iremos bem. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, o homem que não vive à mercê de uma profetada, de um copo d'água milagroso que esse povo usa, esses falsos profetas usam por aí, enganando os bestas, levando multidões ao engano, que a Bíblia diz, meu povo perece por falta do conhecimento. Por isso que naquela arca tinha uma porta que Deus abria, mas tinha uma janela que o homem que abria, a janela do relacionamento com Deus, através do relacionamento com essa palavra. Mas não é um relacionamento só de ficar na mente, é um relacionamento de ler a palavra e de cumprir o que está ali, aleluia. E aplaudir, aplauda Jesus. Sabe por quê, irmãos? Veja o que diz o Salmo 29. Sabe o que nós estamos precisando? Nós estamos precisando de um relacionamento com a voz de Deus. A Bíblia diz assim, Deus antigamente falou através dos seus profetas. Hoje Ele fala através de Jesus. Você quer ouvir a Jesus? Jesus está de Gênesis, Apocalipse. Aonde se abre aqui, você vê Jesus falando. Aonde se abre aqui e vê Jesus falando. Ele é o profeta maior da tua vida, meu irmão. Então, se você quer entender a vontade de Deus para você, discernir o tempo de entrar, as decisões que você tem que tomar, você tem que ter um relacionamento com essa palavra. No Salmo 29, 4 e 9 a 9 diz assim, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra o cedro. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Cedro é coisa dura.
A palavra de Deus quebra qualquer situação difícil. Ele faz o Líbano saltar como bezerro e o Sirion como um filhote de boi selvagem. A voz do Senhor lança labaredas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz as corças da luz e desnuda as florestas. E no seu templo todos dizem glória, glória. O homem que tem relacionamento com essa voz, ele não vive de queda em queda, ele não vive de crise em crise, ele vive de glória em glória. É de glória em glória que ele vive de glória em glória, glória em glória, glória em glória, glória em glória. Ele só cresce, ele só amadurece, ele só vence, ele só alegra, ele só cresce, ele só multiplica, aleluia. Nós não vivemos de um misticismo, de uma oraçãozinha poderosa. Não, irmão. Você quer ter poder, relaciona com aquele que tem poder. E eu quero falar a respeito de alguns homens que mantiveram as suas janelas abertas. E nós vamos saber que janela aberta de um relacionamento com Deus. Por isso que nós estamos aqui, oração 24 horas. Irmãos, não é fácil. A gente passa uma hora, a gente passa o dia inteiro na frente da televisão, mas 15 minutos orando é um peso enorme. Porque o diabo sabe, ele teme um homem que ora. Ele teme alguém que se ajoelha e ora e clama, porque a oração é a única coisa que funciona. A única coisa que funciona é um coração quebrantado, que ora, que chora, que clama, que relaciona, que é sincero, que é verdadeiro com Deus. Josué 2, 12 a 19. Diz assim: pois peço-vos, jurai-me pelo Senhor, que como usei de bondade para convosco, vós também usareis de bondade para com a casa de meu pai, e dai-lhe um sinal seguro, de que conservareis em vida meu pai e minha mãe, como também meus irmãos e minhas irmãs, com todos os que pertencem, e de que livrareis da morte as nossas vidas. Então lhes responderam: a nossa vida responderá pela voz, se não denunciardes esse nosso negócio. E aí vai, e eu não quero me estender, e eu quero só ler aqui no final, e vou já explicar. O 18 diz assim: eis que quando nós entrarmos na terra, atarás esse cordão de fio de escarlate vermelho, a janela pela qual nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Aleluia. Primeiro exemplo de uma janela aberta foi a janela na casa de Raabe. Raabe era uma prostituta. Sabe, irmãos, eu tenho muito pena de quem tem pena de si. Eu tenho muita pena de gente que vem para a igreja com complexo de culpa. Hein? Tem alguém aqui, alguma prostituta hoje aqui? Irmãos, essa mulher era uma prostituta. Ela estava numa cidade que estava destinada a ser arrasada. Porque chamada Jericó. Era uma cidade que o povo ia passar feito uma caterpillar. Uma bomba atômica ia cair lá. Pá! Cidade de Jericó. Josué. O povo já tinha passado o Rio Jordão. O rio abriu, Josué liderando. E aí Josué mandou os espias para ver a cidade. E essa mulher, ela protegeu os espias. Os espias desceram por essa janela. E ela disse: olha, poxa vida, eu protegi vocês, e agora? Aquela mulher tinha temor a Deus, ela sabia quem era Deus. Tinha temor muito mais do que muitos crentes. Aí os espíritos disseram: não tem problema não, tu deixa a janela aberta. Bota toda a tua casa dentro, teu pai, teu irmão, cachorro, gato, preá, aderente, papagaio, galinha, o que for, bota tudo dentro. Deixa a janela aberta e bota uma fita vermelha. Quando nós entrarmos aí, nós vamos poupar a sua vida e a vida da sua casa. Dá um glória a Deus por isso. Glória a Deus. Vocês sabem quem era aquela fita vermelha? Vocês sabem, não sabem? Aquela fita vermelha era o sangue do Cordeiro de Deus, que já foi pincelado na tua vida. Essa janela aberta trouxe proteção para Raabe e para sua família.
Sabe o que eu acho mais lindo? Sabe quem foi Raabe? Pega o livro de Mateus e vê na genealogia de Jesus, ela está lá, irmão. Ela foi tataravó de Jesus. Ela foi a bisavó de Davi. Essa Raabe aqui foi mãe de Boaz, que casou com Ruth. E você está aí hoje se sentindo um coitadinho. Não é coitadinho não, você só é coitadinho se você continuar aceitando as mentiras do diabo. Porque Jesus salvou daquela cidade uma prostituta e não salvou só ela não. De reboque veio ela e toda a sua casa. E Jesus vai fazer a mesma coisa com você. Daniel 6,10, outro exemplo de uma janela aberta, do que é que produz? Aqui produziu proteção. Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em sua casa, o seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas, que davam para o lado de Jerusalém. 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava. E dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. A Bíblia diz que nessa época o rei Dario editou um edital, um decreto, ninguém podia mais orar para outro Deus, só podia se ajoelhar na presença da estátua dele. Daniel tinha sido proibido, irmãos, de orar a Deus. Mas, ao contrário do que diziam, e pedia aquele decreto, Daniel continuou a fazer o que ele sempre fazia. Daniel nutria sua vida espiritual 3 vezes ao dia. E a Bíblia diz que ele subiu até o 3º andar. Dá um glória a Deus. A janela ficava no 3º andar lá na arca. Por quê? Porque oração, irmãos, é coisa nobre. Diga, oração é coisa nobre. E aquela janela era uma conexão que Daniel tinha com Deus. Dá um glória a Deus. E nós temos que seguir o exemplo de Daniel. Não importa as circunstâncias. Nós temos que nos manter conectados com Deus. Como é que está a sua vida? Está ruim, mas se você não orar, vai piorar mais ainda. Não importa as circunstâncias. O risco que ele correu aqui, sabe o que era? De ser morto, porque estava orando, o decreto dizia isso. Dá um glória a Deus por isso. Mas ao invés dele ser morto, queridos, ele foi poupado. Aleluia, glória a Jesus. Quem foi que foi para uma cova de leões? Foi Daniel? Sim ou não? Sim ou não? Pois ele foi para uma cova dos leões. Quem é que já teve uma cova aqui de leão? Rapaz, eu nunca tive nem perto de um, que eu tenho tanto medo de leão. Leão até morto eu não chego perto. Daniel teve na cova dos leões, irmãos. E ele foi poupado. Porque é tempo de nós mantermos as janelas do nosso relacionamento com Deus abertas. Dá um glória a Jesus por isso. Então hoje nós entendemos que abrir e fechar portas é responsabilidade de Deus. Diga para o seu vizinho, nós estamos vivendo um tempo de porta aberta. Quero dizer para você que a porta é estreita, o caminho é estreito, mas a porta ainda está aberta. Mas agora é necessário nós entendermos que construir, que abrir e que permanecer com as portas e com as janelas abertas é uma responsabilidade minha e de vocês. Dá um glória a Deus por isso. Aleluia. Glória a Deus. Agora, quais os benefícios de nós termos janelas abertas? Primeiro benefício é que através da janela entra luz. Luz do entendimento. Luz do discernimento. Luz do conhecimento. E a Bíblia diz que Jesus é luz. E que há certas e determinadas áreas na vida de muita gente que ainda não foram iluminadas, porque esses quartos estão trancados para Jesus entrar. Tem muita gente que diz, Jesus, tu vai comigo até esse determinado limite. A partir daqui, eu não permito que você possa ir comigo. Mas todos os quartos da minha e da sua vida precisam estar com as janelas abertas, para que a luz de Jesus possa entrar, para que a revelação de Jesus possa entrar, para que a iluminação de Jesus possa entrar, para que a direção de Jesus possa entrar na tua vida. Nós vivemos em dias que há muitas pessoas que estão aí perdidas, sem saber para onde ir, sem rumo na vida. Além disso também, através da janela,
nós temos uma visão ampliada das coisas. Essa janela dava a Noé uma visão periférica, irmãos. E isso aponta para uma capacidade sobrenatural de nós enxergarmos e discernirmos certas e determinadas coisas diante de nós. Essa janela aberta nos dá condição para que nós possamos ter uma visão ampliada do que Deus quer para a minha vida e para a vida de vocês. E em terceiro lugar, uma janela aberta, ela nos dá revelação, entendimento do tempo que nós estamos vivendo. Dá um glória a Deus e aleluia por isso. Mas não é só necessário nós estarmos com as janelas abertas. Janelas abertas também requerem de nós atitudes corretas. Quando nós nos posicionamos na janela, nós temos que ter a atitude correta e uma atitude coerente diante dessa janela. Noé, diante da janela, ele teve duas atitudes. Ele teve uma atitude errada e ele teve uma atitude correta. Sabe por quê, irmãos? Porque eu conheço muita gente que vive nos montes. Janela está aberta. Vive lendo a Bíblia. Janela está aberta. Mas a atitude ainda não está correta. Não adianta só a gente estar com a janela aberta. A nossa atitude diante dessas janelas também tem que estar correta. Lembra que quando Noé abriu, ele soltou um corvo. Irmãos, a atitude de soltar um corvo fala da atitude baseada na vontade da carne, na sua vontade, na vontade da alma, e não na vontade do Espírito, e não na vontade de Deus. Corvo, na Bíblia, animal agorento. Você acha que algum animal agorento vai trazer alguma boa notícia? O corvo era tão safado que não voltou. Tem muita gente por aí com a janela aberta, mas com a atitude errada. Enquanto você continuar com a atitude errada, mesmo com a janela aberta, as respostas de Deus para a sua vida não virão. Deus não vai lhe responder. Tem gente que fica orando, orando, orando e Deus não responde. Porque ora com a boca, mas com a vida, com a atitude que tem diante do dia a dia da sua vida, tem atitude errada. Dá um glória a Deus. Tem as atitudes erradas, Moisés. Não ama as pessoas, mente, engana, fala mal, descobre as pessoas, vive falando mal das pessoas. São atitudes erradas. Meu irmão, não adianta você passar o dia orando, vai virar picolé de tanto orar. Não adianta você ficar o dia inteiro lendo a Bíblia. Se quando você sai dali, as suas atitudes não são corretas diante de Deus e nem diante dos homens. Você está diante da janela e soltando corvo. E tome corvo, e você ainda fica reclamando de Deus, porque as suas orações e a sua atitude de abrir a janela não recebe de Deus a resposta que você espera. Mas depois Noé soltou a pomba. E ao soltar a pomba, significa que a atitude dele foi uma atitude alinhada com o tempo e com a vontade de Deus. E a Bíblia diz que a pomba voltou. E ela voltou com um ramo, um galinho, uma folhinha. E ela voltou com a resposta que tanto Noé esperava. E a Bíblia diz que depois daquele dia, daquele momento, ele pôde pedir a Deus para abrir a porta. Diga para o seu vizinho, Deus quer abrir uma porta para você. Mas Ele só vai abrir depois que você abrir a janela do relacionamento com Ele. E depois que ao abrir a janela do relacionamento com Ele, você tiver uma vida de testemunho capaz de tocar no coração de Deus para Ele abrir essa porta. Tem gente que passa a vida inteira esperando e nunca chega. Pastor, por que eu estou esperando há tanto tempo? Porque a sua atitude ainda está errada. Os seus conceitos estão errados. Sabe por que a tua atitude está errada? Porque a tua cabeça está errada ainda, precisa ser reprogramada.
Entende, irmãos? Quantos estão entendendo o que o pastor está pregando? Não é para dar glória a Deus, é para entender e sair daqui, ó, em crise. Entende o que eu estou dizendo? Essa palavra? Noé ficou com a janela aberta, só soltando corvo, e a porta fechada. No dia que ele soltou uma pomba, Deus falou, agora ele entendeu, eu vou abrir a porta para ele. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Veja na história de Raabe, a atitude da janela resultou em livramento, a atitude certa, e salvação para a casa dela. A atitude de Daniel, que tinha não uma, mas muitas janelas abertas, na direção das referências que ele tinha em Deus, que era Jerusalém. Ele orava em direção a Jerusalém, ele tinha uma referência que era Jerusalém. Irmãos, ele estava no cativeiro, 73 anos de peia. 73 anos, olha, em Jerusalém não tinha mais muro, em Jerusalém não tinha mais templo, em Jerusalém não tinha mais nada. Mas ainda tinha Jerusalém. Enquanto você tiver a sua Jerusalém, enquanto você tiver a igreja, enquanto você tiver uma célula, enquanto você tiver um discipulador, um pastor no seu pé, alguém falando para você, você ainda tem alguma referência. Então se volta para a sua referência, porque quem tem origem tem destino. O que a igreja está precisando é de origem, e a nossa origem é a palavra, a nossa origem é Jesus, a nossa origem não é o misticismo da igreja brasileira, a nossa origem é aquilo que os profetas e os apóstolos pregavam, que é a palavra santa, genuína de Jesus Cristo, Senhor. Daniel tinha um norte, ele tinha uma origem, ele orava naquela direção. E a sua atitude naquela janela, ele resultou em livramento de morte para ele e de libertação para toda aquela nação de Israel. Que a Bíblia diz que Deus falou com o rei Ciro. Glória a Jesus. Mas eu estou finalizando. Teve outra mulher que teve uma atitude errada numa janela. A Bíblia diz que Davi, que era um grande adorador, ele trouxe de volta Mical, uma das esposas dele. O problema de Davi, irmãos, foi que ele teve 6 esposas. Você sabe que é o cabo ter 6 esposas? 20 filhos, cada uma de uma esposa diferente. Veja a confusão. 6 esposas, 6 sogras, etc e tal, que ele tinha. Ainda bem que a minha não veio hoje. Mas tu imagina. Rapaz, ele entrou celebrando, alegre, e diz que ele tirou a roupa. Está aqui, ficou desnudo. Eu acho que nem todo nu, mas ficou desnudo. Em 2 Samuel 6, 16 a 23. E ela da janela, ela olhou e zombou e repreendeu Davi. Entendeu? De uma janela ela viu o rei, que se descobriu. E aí ela repreendeu Davi. Sabe o que aconteceu com essa mulher? Está lá no último versículo, no versículo de número 23. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Aquela mulher de uma janela, abriu uma janela, ela olhou para um homem de Deus que estava adorando a Deus. Porque ele estava adorando de uma forma que ela não aceitava aquela adoração, ela riu do marido dela. Sabe o que aconteceu com ela? A atitude que ela teve na janela, atitude errada. Lembra que eu falei? Não importa estar na janela, a atitude que a gente tem na janela é mais importante ainda. Resultou em esterilidade. Queridos, as coisas que Deus nos mostra e que nos pede na janela, nem sempre vai ser agradável, adaptável à nossa maneira de ver, mas sempre será da maneira de Deus. Dá uma glória a Deus. Às vezes Deus está te mostrando uma coisa na janela, Ele está querendo dizer que é do jeito que Ele está mostrando, e porque aquilo vai de encontro ao seu entendimento, você fica zombando das coisas de Deus. Às vezes Deus está mandando o livramento, Deus está mandando uma maneira, Deus está colocando a pessoa, Deus está abrindo a porta, e você não está entendendo, porque você é preconceituoso, religioso, quadrado, obtuso. Eu digo isso com todo amor e carinho, porque Deus tem a maneira dele de fazer e de agir, porque Ele é Deus.
E eu não posso estar dizendo para Deus como Ele tem que ser e fazer. Eu tenho que aceitar do jeito que Ele faz, do jeito que Ele é. Ela entendia que adorar tinha que ser com aquele negócio assim, com o cara que já morreu. Tinha que ser com as vestes talares. Ah, irmãos, Deus não olha para o reboco, Deus olha para o conteúdo. Deus não olha para a parede, Deus olha o que está atrás da parede. Deus não olha para aquilo que o homem vê, Deus olha além. E é isso que nós temos que entender, que eu posso adorar a Deus de calção de banho, pelado, no vaso, no trono, aonde eu posso adorar, Ele vai aceitar a minha adoração. Eu só não posso adorar a Deus sem ser em espírito e verdade. Aleluia! Então, se você não está entendendo, obedeça e submeta. Quem é você para dizer ao Altíssimo como tem que ser? Agora em Atos 29, também fala de uma atitude errada no cabo da janela. Aquele cara que Paulo estava igual o pastor Dias pregando muito. Pregou demais e o cara dormiu e caiu. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado como morto. A atitude de dormir na janela resultou em morte. Janela aberta nem sempre é sinônimo de atenção e disposição. Não adianta abrir janela e se pode dormir diante do que Deus está revelando. O resultado é a morte. Tem gente na igreja ouvindo o evangelho, sendo pregado, sendo anunciado. Todo domingo nós estamos aqui e tome pregar, e tome falar, e o discipulador fala, e o líder da cela fala, e o pastor fala, e vai o supervisor fala, e vem o irmão da esquina e fala, e a Bíblia fala, e a palavra fala, e a internet fala, e o pregador fala, e todo mundo fala, e o cara está dormindo, em berço esplêndido, aleluia, aí cai e morre. Porque você tem que estar na janela assim, ó, atento do que Deus vai falar. Dá um glória a Deus. Aleluia. Permanecer na janela aberta é nossa responsabilidade. E tem que perseverar. Diga para o seu irmão, tem que perseverar. Noé esperou 6 dias até que a pomba voltasse. Tem gente que quer fazer uma oraçãozinha na mesma hora. Pensa que Deus é assim. Menino, isso não é aquele gênio não, que a mulher, na minha época, balançava assim o nariz, a feiticeira, acontecia. Tem que perseverar. Deus quer saber se você é capaz de esperar. Deus quer saber se você é capaz de esperar nele. Aquele que espera no Senhor não se cansarão. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Sabe por quê? Porque aquele que espera por Deus sempre vai receber de Deus. Passe o dia, passe o tempo, às vezes é 1 ano, 2, 3, às vezes é uma vida inteira, mas mais cedo ou mais tarde Deus vai responder. Eu fui para o enterro da avó do Nazariel, aqui, morreu a avó. Eu acho que ela orou bem 40 anos pelo teu avô. Aí eu estava lá, no enterro. Aí o pai de Nazariel me deu uma oportunidade para eu falar. Aí eu estava lá, quando eu estava no meio do caminho, Jesus disse, faz um apelo. Fala nada não, só faz um apelo. Irmãos, eu fiz um apelo. Sabe quem converteu? O avô dele. Dá um glória a Deus. 40 e tantos anos, aquela irmã de oração ali. Aquele, como é que chama? Pé de fogo, não é? Sapatinho de fogo. Oração, irmã da oração, como é o nome da Assembleia de Deus? Círculo de oração, 40 anos orando. Ela morreu e no enterro o marido converteu. E aí você quer fazer uma oraçãozinha. Ah, Jesus não respondeu. Daniel esperou 21 dias até que a resposta chegasse. Mas ele não se afastou da janela. Qual tem sido a nossa postura nessa janela, irmãos? Como nós temos ficado nessa janela? Porque nós entramos para a porta, portas abertas, mas a porta só vai se abrir se nós permanecermos na janela. A arca, agora eu vou ir para baixo.
ela significa a nossa vida de relacionamento com Deus. Pela janela, nós nos relacionamos com Deus. E pela porta, Deus se relaciona conosco. Nós vivemos em época de portas abertas. Porque as portas, a responsabilidade é de Deus abrir. Mas a responsabilidade de nós abrirmos a janela é nossa. E nós precisamos discernir isso. Nós precisamos deixar de vivermos um cristianismo nominal e termos um cristianismo de relacionamento com Deus através desta janela e através dessa porta. Dá um glória a Deus. Ainda a porta está aberta. A porta só vai fechar quando Jesus voltar ou quando a gente for. E é Deus, a Bíblia diz que Deus fechou a porta de fora para dentro. Mas a janela nós podemos abrir de dentro para fora. E eu queria que vocês entendessem isso. Que nós precisamos ter as janelas da nossa vida abertas para um relacionamento com Deus. Onde nós vamos, através disso, discernir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Discernir os tempos. Porque tem tempo para chorar, tem tempo para sorrir, tem tempo para abraçar e tempo para deixar de abraçar. Tem tempo para sofrer, tem tempo para gozar, tem tempo para tudo. E nós temos que aprender a discernir esses tempos. Quantos podem dar um glória a Deus e um aleluia? Vamos ficar de pé. Eu gostaria de chamar aqui os pastores e supervisores, me ajudar. Aleluia. Hoje é o primeiro domingo do mês e nós vamos celebrar a Santa Ceia. Mas antes eu queria que vocês fizessem uma oração comigo. Levanta a mão aí e diz assim: Pai, muito obrigado, porque as portas, apesar de estreitas, sempre estão abertas para mim. Me ensina a abrir a janela da minha vida, de um relacionamento pessoal contigo. Me ensina, Senhor, a andar nesse relacionamento e a receber revelação, proteção, entendimento. Que eu não seja como Mical e nem como Eutico. Diga, nem como Eutico. Que eu seja como Daniel e como Raabe. Que eu saiba deixar a janela da minha vida aberta para ti, em nome de Jesus. Amém? Quantos podem dar uma forte salva de palmas para Jesus? Aleluia. Os pastores supervisores aqui vem, pastor Angélico, pertinho de mim, olha. Eu sou feio, mas sou gente boa. A Bíblia diz que na noite que ele foi traído, eu queria que todos aqueles que foram batizados hoje viessem aqui à frente, com seus respectivos discipuladores. Todos foram batizados. Pode vir aqui para a esquerda também. Todos. Glória, glória, eu te dou, Jesus. Pega um microfone aqui do pastor Edinho. Jesus. Lindo é. Obrigado, Stephanie. Glória, eu te dou, Jesus. A Bíblia diz que na noite que Jesus foi traído, ele reuniu os discípulos, como o dia de hoje. E ele celebrou a Santa Ceia. Santa Ceia fala de passagem, de vida nova. Hoje eu estava dizendo, a Santa Ceia, irmãos, fala da Páscoa, que significa passagem. Fala de um estilo de vida radical. Diga assim: Jesus quer de você
um estilo de vida radical. Batismo significa imergir, significa um arrependimento não parcial, mas total. E a Santa Ceia fala a respeito disso. Jesus diz: quem não pode comer da minha carne e beber do meu sangue não pode ser meu discípulo. O que é que Jesus está dizendo? Quem não pode participar da minha morte não pode ser meu discípulo. Quem não quer nascer de novo não pode ser meu discípulo. Quem não quer ter uma vida radical, de mudança radical, não pode ser meu discípulo. É isso que Jesus está dizendo. A Santa Ceia fala a respeito de um estilo de vida radical. Radical, uma mudança total, um arrependimento total. Agora é nova vida. Aleluia. E é isso que a Santa Ceia fala. Aleluia. Quem é que pode participar da Santa Ceia? Todos os nascidos de novo. Todos os que são radicais. Bem? Todos os que têm esse estilo de vida de ser radical, pode fazer parte da Santa Ceia. Pai, nós consagramos os dois elementos. Tiramos do uso natural para o uso sobrenatural nessa hora. E fazemos isso em nome de Jesus. Eu queria que vocês... Estão com o discipulador de vocês? Eu queria que o discipulador viesse aqui. Quero servir vocês primeiro. O discipulador vem e vai servir os seus discípulos hoje aqui. Isso. Pode pegar e servir aí. Isso. Leva ali, pode levar. Jesus. Entrega para o teu discípulo. Lindo, lindo. E agora nós vamos servir os outros discípulos de Jesus. Jesus. Vamos lá, gente. E vocês ficam aqui com a gente. Vamos adorar o Rei. Leva a sala do trono, mostra tua beleza. Quero ver tua face. Me leva na sala do trono, mostra tua beleza. Quero ver tua face. Lindo, lindo, lindo és. Glória, vem pra cá aqui, ó. Glória, eu te dou, Jesus. Jesus. Lindo, lindo. Pegaram para vocês também? Pode pegar aqui. Pegar para vocês. Jesus. Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou. Jesus. Jesus, lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou. Jesus, põe aí no telão, querido. Jesus, Jesus, Me leva na sala do trono, mostra tua beleza. quero ver tua face. Yeah. Me leva Na sala do trono, mostra tua beleza. quero ver Tua face. Yeah. lindo és. Glória, eu te É só dou, assim. Jesus, Jesus, diga lindo, lindo. Jesus, lindo, lindo, lindo é. Glória, glória, eu te dou, Jesus, lindo, lindo, Lindo é, você pode adorar. Glória, eu te dou. Jesus, 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 eu queria saber se há alguém aqui hoje à noite que quer fazer uma decisão ao lado de Jesus.
Você diz, pastor, eu quero Jesus como Senhor da minha vida. Alguém hoje à noite quer fazer uma decisão? Levanta a tua mão bem alto. Deus te abençoe ali. Tem 3 ali. Vem cá, corre aqui. Pode correr, traz aqui. Pode correr, vem correndo aqui os 3. Quem quer se reconciliar? Aleluia. Jesus, vem trazendo. Lindo, lindo és. Glória, glória. Vem trazendo aqui. Jesus. Há mais alguém nessa noite? Levanta a tua mão bem alta aí. Você quer fazer uma decisão lá de Jesus. Entregando, se rendendo. Vem cá. Há mais aqui. Vem cá. Abre aqui, ó. Vem pra cá, vem pra cá. Aqui desse lado tá mais vago. Vem pra cá vocês. Ajuda aqui, traz aqui, Irineu. Pra cá, pra direita aqui, ó. Lindo, lindo. Vamos adorar, gente. Glória, pode vir, Jesus te ama. Pode ir pra ali, ó. Há mais alguém hoje à noite? Você pode vir, vamos adorar. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus. Jesus, me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Me leva, Deus, me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Me leva A sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. vocês que vieram na frente aqui, olha aqui para mim. Pode repetir a oração comigo aqui? Diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu te recebo como dono, o Senhor e o Salvador da minha vida. Perdoa meu pecado, escreve meu nome no livro da vida e me dá a alegria da tua salvação. Amém? Pai, em nome de Jesus, Pai, cuida deles, nos ajuda a cuidar desses teus filhos que hoje fizeram uma decisão ao teu lado. Que a tua igreja faça um esforço para cuidar, e que nenhum se perca. E eu te agradeço e te oro.